Temos interações através do Facebook. Maria Sampaio, bom dia. Elizabeth Tosta, também bom dia. Marilúcia Lemos, Remendes, Luciano Castro e ele, que fez o comentário aqui a respeito, né? O otimista Arnaldo Mota. Só porque fugiu da zona, agora... De rebaixamento já tá... São campeões da Libertadores. Já rumo a Libertadores. É isso aí. Quem sabe, né? Maria do Carmo conosco, também Geraldo Paulino, Irene Lima, Sueli Cristina, Maria Sebastiana, bom dia a todos. Ô, Arnaldo, não é porque conseguiu fugir que vocês já vão chegar no topo da tabela lá e conseguir ainda. É porque o Flamengo foi campeão, né? Então agora abriu uma vaga, então é até o 7º ou 8º? Até o 5º. Até o 4º colocado. E na disputa da pré-Libertadores até o 6º. Não, então agora pulou. O São Paulo é o 6º colocado hoje. Não, mas então o São Paulo vai mas São direto Paulo é o porque... Não, o São Paulo ainda está na pré. Porque para ir direto ele precisa ser o 5º. Mas o Flamengo já... Tudo bem, mas são 4, o São Paulo ainda está na pré. Porque não, mas o Flamengo cai fora, padre. Tá, mas o 5º e o 6º vão para pré-Libertadores. O São Paulo está em 6º. Hoje. O 5º já tá na... Só que é bom lembrar, o São Paulo está em 6º com 15 pontos a mais que o Corinthians. E o Corinthians então teria que ganhar os 15 jogos, o São Paulo perdeu os 15 e quem tá no meio não teria que ganhar nada pro Corinthians ficar na vaga. Ô, Arnaldo, você errou na conta então. Peraí, então. Não, mas a esperança nossa, do São Paulino também, e pro corintiano também, é que o Botafogo fique campeão da Libertadores esse ano. Porque se o Botafogo ficar, abrem 2 vagas. Então o São Paulo estaria direto na Libertadores, na hipótese do Botafogo ficar campeão, São Paulo já estaria direto e sobraria então 2 vagas. Daí o Corinthians tem chance porque do 8º colocado, que seria o último da pré-Libertadores, para o Corinthians são só 7 pontos. Então daí dá certo de sonhar com a pré. Marquinhos. Só que daí vem Tolima na frente. Você viu que nós dois aqui não entendemos nada. Nada futebol, de futebol. Padre, ensina a gente a rezar também, padre, que nós estamos precisando. Padre, começando mais uma semana. Bom dia pro senhor. Bom dia, tudo em ordem. Bom dia, pessoal aqui de Capivari. É uma alegria a gente tá por aqui, brincando com os números do campeonato, né? É o Arnaldo Mota que tá falando? Mota. Mota. Então, Arnaldo, não tá muito próximo aí não, viu? Os corintianos de plantão esperam um pouquinho ainda. Tá mais pra gente, São Paulo, né, padre? Então, Arnaldo, mas tá aí. Mas São Paulo agora tá mais garantido, porque é o que eu falei, né? O primeiro fora tem que São Paulo perder tudo daqui pra frente, que é muito difícil. O São Paulo tá com 10 pontos de diferença pro 7º. Pro 7º. 10 pontos. E pro 8º são... 46... 11. Quer dizer, teria que perder todos os jogos e o 8º ganhar todos. Pra tirar o São Paulo da pré-Libertadores. Então, mas são coisas de ofício. Bom, mas hoje a gente tá aqui, né, falar um pouquinho de perspectivas democráticas. Eu estava vendo, né, apesar de alguns filósofos dizer que a democracia é o pior dos regimes políticos do mundo, porque quando você elege, você dá o poder para que um esteja agindo em nome de todos, mesmo que esse um não seja... ele vai ser eleito, não com a maioria dos votos, mas ele acaba elegendo para todos. Mas, olhando um pouco o modelo democrático norte-americano, que eu acho que chama muito a nossa atenção, de mostrar mais uma vez como é que as pesquisas eleitorais muitas vezes enganam, muitas vezes deturpam todo um processo, e mais do que isso, perceber como é que quando um povo vota com seriedade, ele vê o seu valor e vê o seu fundamento verdadeiramente respeitado. Na eleição do Trump aconteceu uma coisa muito interessante. Todas as pesquisas falavam que estava empatado, que a chance dele perder era grande,
A imprensa que não tinha interesse, inclusive, quem viu, vou até citar a Rede Globo aqui no Brasil, até o último momento dizia, não, nós não podemos dizer que tá, porque ainda não está confirmado. Todo mundo, no mundo inteiro já dizia, tá eleito aqui, não, porque falta confirmar oficialmente o resultado de 2 estados, pode haver mudança, pode haver isso, pode haver aquilo. Então você vê a resistência de algumas empresas, como que às vezes eles tentam manipular, orientar, falar, e perceber a reação do povo diante de um resultado como esse. Né? Então você olha para a situação de como foi nos Estados Unidos esse ano, eu acho que é muito interessante isso, perceber o povo sabendo a nossa vontade, o nosso desejo foi realmente aceito, nós tivemos o reconhecimento daquilo que nós fizemos nas urnas, e o resultado está aí para todo mundo que queira ver e observar. Quer dizer, não houve uma contestação de resultado em nenhum dos estados, em nenhum dos municípios americanos, nenhuma das comarcas deles lá, não houve contestação. Por quê? Porque realmente foi aquilo que o povo demonstrou nas ruas, aquilo que aconteceu, completamente diferente dos modelos que nós temos aqui no Brasil, onde as ruas mostram uma coisa e o resultado da urna é exatamente o oposto, né? Então a gente fica perguntando, o que leva a uma consciência democrática de fato? O que leva a um comprometimento verdadeiramente comprometido com ideias, princípios e valores? Porque ali não se tratava de escolher uma pessoa, mas se tratava de escolher um projeto. Nós saímos de um projeto, entramos no outro, esse projeto não deu certo, a situação de vida do povo piorou, a realidade do povo está pior, o país está endividando-se e com isso nós queremos voltar ao que era antes para poder ser forte de novo. E como é que o povo tem essa consciência e tem essa realidade? Não se trata de falar, eu vou votar no Tony ou no Marquinho, depois no outro ano vai ficar os dois brigando, eu vou... Não, é a questão do projeto. Quer dizer, qual o projeto que o fulano defende e o que ficou claro? Quer dizer, posso mudar o candidato que for, de um lado ou de outro, se o projeto é claro, se o propósito é claro, um povo consciente vota num projeto político, num projeto social. Ele não vota em pessoas, diferente do Brasil, onde as brigas parecem estar polarizadas entre um nome e outro. E agora a grande briga que nós estamos vendo no Brasil é o seguinte, e se em 2026 nenhum dos dois capitães polarizados puderem ser candidato? Qual vai ser a reação do povo? Porque não se trata de eleição em projetos, se trata de eleição em pessoas. E enquanto o nosso país não acordar que nós não votamos em pessoas, não é o Tony, não é o Marquinho, não é o Adalto que vai fazer a administração, é o projeto que ele defende. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ver o que está acontecendo. Você votou num candidato que defendia um projeto político, agora para se manter no poder ele abre mão do projeto político e começa a fazer uma miscelânea toda, porque o que está em jogo é perpetuar-se no poder. E o povo não tem consciência democrática para ver, quer dizer, nós estamos vendo um verdadeiro estelionato. Quem votou consciente, votou dentro de uma perspectiva de projeto. Exato. Né? Então, esse está sendo vítima do estelionato eleitoral, porque não foi esse projeto que está aí. Esses dias eu conversava com um pessoal de universidades federais, onde eu tenho ainda alguns acessos, eles diziam, nós estamos a ponto de começar a greve. Porque tudo que nós escolhemos dentro do projeto que foi defendido e nós politizamos para isso, está sendo triado, está sendo mudado. Quer dizer, as universidades perderam recurso em relação ao que tinha antes. Né? Então isso não é democracia, porque você está votando numa pessoa e não num projeto. E poucos são os que votam num projeto político, social, educacional, cultural, para isso. E olha que só 2 anos, tem mais 2 pela frente. Tem mais 2 pela frente. Imagina a situação, como é que vai ficar, hein? Então, mas aí que vem o problema, quer dizer, então, quando eu falo em consciência democrática, é nesse sentido que nós temos que ter. Nós precisamos acordar para pensar que projeto político eu defendo como projeto de cidade, como projeto de país, como projeto de sociedade.
Você pega algumas cidades, Capivari foi assim, Santa Bárbara foi assim, onde a administração atual está fazendo uma administração que agrade a maioria da população, ela é reeleita sem nenhum problema. Agora, o problema vem. Esses que votaram por quê? Confiam nesse projeto político que está sendo proposto, ou votaram porque se identificaram com este candidato XYZ que está defendendo isso no momento. Se esse candidato amanhã mudar toda a estratégia e começar a defender outra coisa, é o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, o candidato mudou de postura, mas o candidato é o candidato. Eu votei no candidato, não votei no projeto. Absurdo, então a gente começa a ver essas coisas. Então, a gente precisa começar a tomar cuidado para ver se a situação realmente é clara, é objetiva nesse ponto, e pensar, a consciência democrática passa por essa dimensão do assumir verdadeiramente um projeto, de olhar para a realidade e dizer, olha, eu sou republicano, mas o democrata está defendendo esse projeto, eu vou votar no projeto, vou votar no democrata, por quê? Porque o meu projeto de país está identificando com a defesa deles hoje. Porque aquilo que o meu defendeu, ou eu sou democrata e o que o democrata está fazendo não deu certo, então eu vou optar pelo republicano porque eu tenho esperança, porque a minha visão é esta para o meu país. Então, ser republicano, ser democrático, é nesse sentido que entra para valer. Né? A democracia supõe projetos claros, ideais claros e perspectivas claras. Se não tiver isso, você continua fazendo um projeto político ideológico associado à personalização do poder e não a uma realidade de projeto de vida para um povo. E aí vem a bagunça que a gente está vivendo, e aí vem não só no Brasil, mas toda a América Latina, né? Quer dizer, você tem nomes que são eleitos e não projetos que são eleitos. E se a gente parar para analisar um pouquinho sobre toda essa situação de projetos, de frentes, mesmo que um candidato siga aquele projeto que ele tem para a sua cidade, para o seu país, de 4 anos que ele tem para desenvolver esse projeto, ele tem realmente pelo menos 1 ano e meio só que ele vai seguir aquilo ali. Porque, ó, se ele foi eleito novo, primeiro ano, tira fora. Tem que limpar a casa, ajeitar certo? Daí depois, segundo ano, já temos eleições presidencial, governadores, senadores, deputados. Também é um ano que você, meio ano, você esqueça. No outro você pode aí tentar alguma coisa. Depois o outro já é ano eleitoral novamente. Então praticamente ele vai trabalhar 1 ano e meio ou 2 em cima daquele projeto. Mas aí que vem a questão, quer dizer, se o projeto é um projeto eleito, então isso é mais fácil de fazer, porque quem entrar para esse sistema administrativo vai defender o projeto, não tem essa. Aí eu entrei, o meu adversário político estava antes, mas para defender esse projeto, você que está na assessoria de comunicação, você concorda com o projeto? Você vai ficar aqui, você já conhece a máquina, simplesmente nós vamos passar a direcionar esses pontos. Então não preciso perder 1 ano para falar, bom, o Tony não serve, eu vou abrir um concurso e vou até contratar o Marquinho, até botar o Marquinho no lugar do Tony, até ele tomar... Então isso acaba, porque acaba essa questão. Eu brincava outro dia que a gente vê no Brasil as eleições, como é que chama aquele, acho que é... MIB, Homens de Preto, que tem aquela invasão, que tem uma cena do aeroporto, que a hora que chega um, começa a fazer aquela corrente, todo mundo saindo para carimbar, para sair do país que tá. Eu falei que o Brasil parecia isso nesse final de ano, porque quando terminou o mandato, todo mundo que está aqui tem que ir embora. Então Brasília era caminhões e caminhões de mudança saindo, e outros entrando para poder ocupar espaço, porque o grupo não serve, tem que ser total... Espera aí, se eu estou defendendo um país que tenha um projeto, às vezes eu falava, eu sou contra essa história de comissionados nas coisas. Por quê? Se nós temos uma máquina pública que tem projeto de bem-estar social, político, econômico de um povo,
Essa máquina pública vai ser feita pela meritocracia daqueles que têm capacidade de desenvolver um projeto. Eu posso dizer, vai um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda como mandatário, mas quem está executando vai ter a competência para executar o projeto. Agora, a hora que eu digo, não, eu tenho um projeto e para mim vai trabalhar quem confia nesse projeto. Espera aí, a coisa complica. Uma das declarações do Trump nos Estados Unidos me chamou a atenção. Olha, quem vai capitanear o sistema de governo, cuidar do governo em si, é fulana de tal, que é aquela que cuidou do projeto. A primeira fala dela na Casa Branca: todos aqueles que querem continuar são bem-vindos porque o projeto é esse que nós vamos fazer. Tem um filme do Nelson Mandela que fala quando ele vence o apartheid na África. Quando ele chega, que é eleito, ele chega no palácio, todo mundo está com as malas prontas, caixas arrumadas, ele olha para o povo e fala, bom, por que vocês estão fazendo isso? Eu quero trabalhar com quem pensa na África do Sul de uma maneira positiva. Se vocês querem o bem do povo, vocês são bem-vindos à minha administração. Por que a gente não pode ter esse espírito democrático pleno? Por que tem que ser... Comigo trabalha quem é meu amigo, com você trabalha quem é seu... Então, cada vez que tem uma mudança, é 2 anos para adaptação. Então, esse espírito democrático precisa ser repensado no nosso país, e é isso que eu queria chamar a atenção, para a gente olhar um pouquinho para isso e perceber estas exigências que a gente tem. É para um povo que acredita num projeto, podemos dizer, abóbora, né, para não dizer outra coisa, o que está acontecendo hoje aí, né? Exato. Infelizmente. Porque aquela história, né? Deus salve a América, eu amo a América. Isso, por cidadão americano, é um negócio interessante. Eu estava vendo uma reportagem que dizia que o maior orgulho de um cidadão americano é dizer, eu sou americano, e tem lá na sua porta a bandeira dos Estados Unidos. Então, antes de ser qualquer coisa, ele é patriota. E como patriota, ele olha, eu preciso defender a minha pátria. E ela é que vem acima de quem é a pessoa. A pátria onde vivemos com a nossa família, nossos filhos, exato, né? E muitos deles não têm essa oportunidade de ir às urnas e escolher determinado projeto. Exato, né? E de repente ele fala, bom, se eu optar por esse, o que vai acontecer? É a minha casa que está em jogo. Porque se o meu país começar a ser um mal administrado, se o meu país começar a ter prejuízo, quem é que vai pagar com inflação? Quem é que vai pagar menos comida dentro de casa? Tudo? Então... é a minha família, então vamos mudar. Não é porque eu me identifico com o X que eu vou ter que ser X sempre. Eu posso ser Y amanhã, porque se ele vai me dar mais garantias, então o patriotismo associado à democracia passa por isso, que não é clientelista. Então esse é um ponto que a gente, olhando o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente tem que pensar um pouco para refletir como fazer. Fechamos, padre? Fechamos. Só pra gente pensar um pouco nisso. Tá bom? Uma ótima semana. Ótima. Até a semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem tem feriado de novo no meio da semana? Tem feriado. Quarta, né? Semana que vem é quarta. Dia 20. A gente podia fazer um feriado ponte, começar dia 14 desse mês e voltar dia 21 do mês que vem. Uma semana. Você aproveitava sábado, domingo, que já é folga, depois fica segunda e terça, emenda a quarta com feriado e volta na quinta. E trabalha quinta e sexta e já... já é feriado de novo, já é folga de novo. Fechou. Tá bom? Um abraço, até mais. Valeu.